E aí, pessoal, tudo bem? Como começou a semana de vocês? Eu tô cheio de lição de casa. A conversa que eu tive com o Lucas hoje me deixou cheio de lição de casa. E a gente tem tudo isso para falar. Eu quero começar falando sobre mim mesmo. E eu tenho esse trecho maravilhoso para compartilhar com vocês. Escutem com bastante atenção. Pô, tem um comentário de uma pessoa que eu gostei muito lá no meu canal, na última conversa que a gente teve. Deixa eu responder ele aqui, que eu acho que merece. Só pra gente encerrar mesmo. Deixa eu pegar aqui. Foi a metamorfose ambulante. Ele falou sobre eu acho que vale a pena ler o comentário dele. Espero que estejamos certos em relação ao movimento. E aí, já falando de nossa propaganda semanal de Movimento Brasil Livre. Acompanho o grupo ativamente desde 2017, mas nunca me envolvi a fundo a ponto de saber como os bastidores funcionam. Também ele fica feliz com o que eu trago aqui pra vocês, né? Acabo dependendo de canais que não fazem parte do núcleo principal para me informar sobre as escolhas ocultas. Canais como o seu e de tantos outros estão sendo de suma importância para minha mudança de profundo cético para alguém que confia e que até se vê parte do movimento. Entendo o lado do Fausto, que tem tendência enorme a fugir do maniqueísmo, e eu considero isso um elogio, e por isso possui uma visão que, sem dúvidas, tem papel crucial para frear a irracionalidade e trazer complexidade para as discussões. Acho que se a gente tivesse mais Faustos, eu acho que a gente teria menos problemas. Acho também que o efeito colateral dessa maneira de pensar seja uma equivalência de coisas que, por vezes, leva à inação. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É, eu só não te mando um beijo, um abraço, te pago um pastel, te agradeço por mudar minha vida, porque é uma coisa que eu já identifico em mim mesmo há bastante tempo, na verdade. Assim, a primeira vez em que eu identifiquei isso foi quando eu falei que no Animal Farm, de George Orwell, eu sou o Benjamin. E não significa que o Benjamin, quando eu falo que eu sou o Benjamin, porque ele não acredita em nada, não significa que ele é o mais sábio de todos. E ele já sabe no que vai dar, então ele não faz nada. Ele é justamente o cara que de tão desesperançoso, ele se conforma com absolutamente tudo e se sujeita a absolutamente tudo que acontece. Então, entre ele e o cavalo lá, esqueci o nome dele. Eu esqueço o nome de todo mundo. Me desculpe, isso acontece em todas as histórias. Entre o jumento, Benjamin, que sou eu, e o cavalo, que é quem acredita, quem luta, quem participa, quem trabalha pra caramba, quem que foi melhor, né? Nessa disputa. No fim das contas, no Animal Farm dá errado pra todo mundo. Então o resultado ali é nulo. Mas se todo mundo for como o Benjamin, aí não vai haver sequer uma chance de vencer os porcos, não vai haver sequer uma chance de fugir da disputa de poder da elite, não vai haver sequer uma chance de viver no mundo onde o moinho existe, a gente tem que acreditar no moinho, a gente tem que ter um projeto de país e precisar correr atrás dele. O Benjamin, por ele se recusar a questionar qualquer coisa que fosse, porque ele via burrice em tudo, ele via ganância em tudo, e ele via inviabilidade em qualquer tentativa de mudança, ele nunca tomou iniciativa para compartilhar o conhecimento dele, ele nunca tomou iniciativa para votar, ele nunca tomou iniciativa para lutar, ele lutou obedecendo, ele não lutou por ele mesmo. Ele trabalhou obedecendo, ele não trabalhou para ele mesmo. E se todo mundo for Benjamin, aí a sociedade fica mais fácil ainda, né? Fica muito mais fácil para a sociedade ser tomada por humanos ou por porcos, inquestionavelmente. É complicado ter conhecimento da dor e se ver envolvido na política, Essa é uma frase muito profunda. que talvez seja a área de mais impacto na vida de todos os presentes e dos que ainda não nasceram. Porém, os que estão lá, por vezes, não demonstram sequer nossa mínima preocupação. Vou parar por aqui porque eu tô me achando chato, de jeito nenhum. Coloca o Fausto pra pedalar, se ele é um eterno desconfiado. Nem mesmo o livro amarelo trará segurança para ele. Nisso você se engana. Eu sirvo de advogado do diabo e tô acompanhando. Acreditar? De jeito nenhum. Eu vou explicar por quê. Mas me recusar. Olha a diferença de não acreditar que o MBL seja o que diz que é e que vai fazer o que diz que vai fazer, isso é uma coisa. Embora eu acho que ele possa estar sendo taken over de tanta gente. Assim, se o MBL for Estados Unidos,
ele tem uma séria chance de virar ninja. O partido, ele tem uma séria chance de virar ninja. E aí eu entro pro MBL. Vou explicar tudo isso, calma. O fato de eu ser cético em relação às intenções e ao que ele vai fazer no futuro não significa que eu não tenho capacidade de autocrítica e de olhar para a realidade e ver o que está acontecendo. Isso eu tenho. Né? Então, se você me mostrar uma coisa, eu vou olhar para a coisa e não vou falar, não, isso não é essa coisa que eu estou vendo, porque eu não gosto do MBL. Não, eu não acho que seja assim. Se eu ler o livro amarelo, eu vou entrar para o MBL? Não. Se eu perceber que o MBL está seguindo o livro amarelo à risca há muito tempo e o livro me agrada, eu vou entrar para o MBL? Talvez. Talvez. Votar por ele e colaborar da maneira que eu puder? Sim. Mas eu tenho que estar convencido de tudo isso e eu estou achando meio difícil. Muito bom, muito bom, muito bom. Por que não vai trazer mesmo? Sim. Eu vou... falar. Ele terminou? Ele. Bom, aí depois aqui eu falo exatamente o que eu falei pra vocês. Vamos... Onde eu tô, meu Deus? Aqui. Eu sou hipercético? Sim. Eu sou antimaniqueísta? Sim. E é muito engraçado, na playlist de superdotação eu falo da história da minha madrasta narcisista perversa, de como ela me leva pra Mônica Borderline, de como ela me leva pra amizades narcisistas e de como é difícil lidar com a minha irmã. No vídeo manual da Márcia tem quem a minha irmã é e o que eu preciso fazer com ela todos os dias. É muito difícil lidar com uma pessoa que é o bem e o mal ao mesmo tempo, por um transtorno mental. Então, a minha vida, né, estudar, descobrir a verdade sobre o Japão, descobrir a verdade sobre os Estados Unidos e descobrir a verdade sobre comunidades religiosas. Tudo isso me leva a uma, eu não digo decepção, mas um conformismo com a natureza humana, de que eu sozinho não vou conseguir mudar a natureza humana, que ela sempre vai ser essa coisa que ela é. E eu não estou sozinho com isso. Muitos filósofos, muitos imperadores, muitos historiadores, eles chegam à mesma conclusão que eu. Esse Sembril aí não é ultra pessimista, é outra coisa. Quem é MBL, para mim? Vai ser mais fácil eu explicar no final do vídeo, tá? Então a gente vai... pausem aqui, imagina que você largou um vídeo e que agora começou outro, e aí no final, aí eu volto para isso. Faz de conta que foi você que fez isso e não eu, porque senão eu vou me sentir uma pessoa desorganizada. Tem um vídeo do Steve Jobs na Universidade de Stanford. É fácil, você apaga a pau da Apple. Não. Steve Jobs, psicopata do jeito que era, não deixou de ser um gênio e não deixou de ser uma pessoa que projetava a realidade de forma tão forte que fazia com que as pessoas a concretizassem. E em Stanford ele fala uma coisa muito boa, que não tem nada a ver com a Apple, mas é um ensinamento que serve para a vida. Ele fala sobre connecting the dots. Você, quando estiver vivendo a sua vida, você não vai entender por que você está vivendo o que você está vivendo. Não usem as minhas palavras para serem pessoas conformistas que aceitam todo o sofrimento que passam e continuam sofrendo porque acham que a vida é assim. Não é isso. Vocês, quando viverem alguma coisa, não vão entender por que é que vocês estão vivendo isso, porque não vai fazer sentido. Vocês simplesmente vão viver. Então, se você toma um chifre, se você toma um tombo de bicicleta, se te roubam, se te assaltam, se você investe numa empresa que afunda, se você fica endividado, você vai passar por perrengue. Se você arruma um chefe narcisista, se você arruma um chefe assediador, se você... Toda a dificuldade que você passa, você não consegue entender quando você está vivendo para que aquilo serve. Só que você aprende, espera-se, né? Que você aprende. E quanto mais você aprender com os perrengues, melhor. E o seu aprendizado vai fazendo você tomar decisões. E as suas decisões te levam por caminhos. E esses caminhos te levam a aprendizados e ao surgimento de oportunidades. Então, porque você se tornou quem você se tornou, você agarra determinadas oportunidades. E aí, às vezes, você
no turbilhão da sua vida, você consegue 10 minutos para parar e acabou a bateria do seu celular, e acabou, sei lá, deu problema no Wi-Fi e você não tem como ficar vendo vídeo imbecil no TikTok. E aí você começa a pensar na sua vida e você fala, cara, aquele chifre que eu tomei, aquele chefe que eu tive, aquela época que eu comprei ações e despencou no dia seguinte, a- aquele cliente que não me pagou, todas essas coisas que eu vivi me levaram a um cenário em que eu me tornei uma pessoa que eu não vou deixar de ser, e por quem eu sou e de quem eu me orgulho muito. Eu poderia ser uma pessoa diferente, que saberia mais, mas eu não sei o que eu saberia porque eu não me tornei essa pessoa. Mas eu olho o que eu poderia não ser, né? E o que eu poderia não ter aprendido. E que bom que eu aprendi, porque se eu não tivesse aprendido, eu não teria conseguido esse trabalho, eu não teria investido nisso, eu não teria escolhido uma pessoa e não a outra. Você vai começando a ser grato pelos perrengues que você passa na sua vida e falando, nossa, foi isso que me trouxe até aqui, né? E aí Suassuna é a versão anterior do SMzinho, né? O Suassuna, ele dizia assim, o que é difícil de viver é gostoso de contar. E aí você começa a contar os seus perrengues e fala, nossa, foi isso daqui que me formou, né? Foi isso daqui que me trouxe até aqui. Então, quando a guerra está acontecendo, eu digo isso porque, né, gosto de história. Quando a guerra está acontecendo, as pessoas que estão vivendo a guerra, elas não conseguem dizer por que aquilo está acontecendo. Elas não conseguem, por mais que elas tentem, por exemplo, Rússia. Quem sabe o que aconteceu na Rússia? Só quem fez, né? E quem mandou fazer. As pessoas. De onde que veio aquele ataque? Quem contratou aquelas pessoas? Quem foi que... E você não entende por que aquilo existiu e para que aquilo existiu. Você só está sobrevivendo ao mundo. Só que aí o tempo passa e você olha para trás e você fala: nossa, foi isso daqui que levou isso daqui, que levou a isso, que levou a isso, que levou a isso, que levou a isso, e é por isso que o mundo está desse jeito. Então, quem vive de balada em balada, quem vive de carro em carro, né? Então, comprando cada vez mais caro, quem vive de PC em PC, quem vive de jogo em jogo e não olha para trás, perde a oportunidade de entender quem é. Perde a oportunidade de ter autoconhecimento. E o autoconhecimento te leva à exploração e à busca de oportunidades para as quais você está preparada. Agora, com 2 anos de guerra, a gente já tem como ligar os pontos. E a gente já tem como, através da ligação desses pontos, entender em que mundo que a gente vive. E entender em que mundo que a gente vive, a gente pode se preparar para as oportunidades que estão por vir. Então eu convido vocês a fazer uma recapitulação minha, pessoal minha, e projetar cenários para um futuro em que a gente vai ter oportunidades e a gente tem que estar pronta para abraçá-las. E quanto mais preparado a gente estiver para abraçá-las, mais sorte a gente vai ter. Porque a sorte é encontro para com a oportunidade. Então, vamos lá, ligando os pontos. Os Estados Unidos colocam a tropa deles na Ucrânia e o Biden fala, entra se você for homem. O Putin entra. Antes disso, os Estados Unidos saiu do Afeganistão e a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e do Iraque mostram uma clara fraqueza do tipo, é a milícia do Rio de Janeiro falando, cara, eu tô saindo do morro porque para mim não dá mais. Quando os Estados Unidos saem do Iraque, quando os Estados Unidos saem do Afeganistão, não é assim, colocamos a democracia e agora o trabalho está feito, vencemos e vamos embora, né? Ou então, vocês não merecem a democracia que a gente traz para vocês. Não, quando os Estados Unidos saem de países árabes, é literalmente a milícia do Rio de Janeiro saindo do morro porque para ela não está valendo mais a pena vender gás e ter o monopólio do bicho. Não está valendo a pena para ela. Se os Estados Unidos não está mais roubando recursos minerais, esses recursos estão indo para alguém. E isso já começa a mudar o rumo do mundo. Se a milícia sai do morro do Rio de Janeiro, não significa que as pessoas vão deixar de comprar gás. E o livre mercado vai operar bobeira. Esse negócio de anarcocapitalismo é a lei do mais forte. Se a milícia saiu, é porque outro vai entrar ali e vai tomar conta daquele negócio. Então, esses recursos estão indo para alguém e, possivelmente, quem deu força ao Afeganistão para atazanar a vida do exército americano ao ponto deles irem embora foram os mesmos países que fizeram a França e os Estados Unidos saírem do Níger agora.
né? Talvez a China falando, eu não vou invadi-los, eu não vou ocupá-los, eu quero comprar o combustível e os minérios de vocês a preço descontado, porque eu vou fazer investimentos aí no país de vocês. Se for assim, sim. Então a gente tem todas essas armas que os Estados Unidos mandou pra gente aqui na época que a gente trabalhava pra eles, a gente vai usar pra expulsar eles e aí você compra os negócios da gente aqui. Beleza. Na cabeça de Fausto fez o que aconteceu. Estados Unidos saiu do Afeganistão, o Putin falou, também vou colocar a Ucrânia na OTAN, colocou homens lá e fala, você não é doido de entrar aqui, e o Putin foi doido. Toda vez que alguém fala pro, pro Putin você não é doido, alguma merda acontece no mundo. Por loucura. Como que os Estados Unidos, que não tem culhão para expulsar culhão é uma palavra muito vulgar e para um tratamento muito vulgar da complexidade da questão. Mas se os Estados Unidos não têm condições de mandar tropas para expulsar o exército americano, porque na verdade não é isso que ele não quer usar arma para dar tiro, ele quer vender arma, né? Então compra minhas armas aí, porra. E aí, o que ele pode fazer para dizer que ele está ajudando a Ucrânia de fato, além de vender armas? Ele tira a Rússia do SWIFT. Quando ele tira a Rússia do SWIFT, é como se tivesse um monte de grupos. Não, eu não vou conseguir fazer um paralelo com isso. Porque o que aconteceu de verdade não precisa de analogia. É fácil de entender. O SWIFT é o sistema de pagamentos internacional. Todos os bancos estão ligados a ele. E aí os Estados Unidos falou, eu vou... É a mesma coisa de ter uma discussão na minha família e as pessoas estarem falando uma coisa que eu não gosto, e aí eu começo a discutir ferrenhamente com uma tia minha, e aí a hora que eu começo a perder no argumento, eu tiro ela do grupo do WhatsApp. Se eu tiro a tia que me antagoniza do grupo do WhatsApp, eu aparentemente resolvo o problema, certo? Porque aí, como não tem ela para me contestar, então o que eu estou falando é verdade, e aí não tem nenhuma outra tia que tem coragem de me contestar, então eu virei o líder da família e o dono da conversa. Só que isso não impede a tia que foi expulsa do grupo de fazer o grupo dela e chamar todo mundo. E aí, agora, sou eu que não tô no grupo da família vendo o que tá acontecendo do lado de lá. Eu tô falando sozinho aqui. E aí, vai ter a avó, que é a dona da grana, que é a rica da família, que paga todos os rolês pra todo mundo, ela que faz o churrasco e tudo mais. E ela fala assim: olha, eu vou pro grupo da tia porque ela não expulsou ninguém. E se eu ficar aqui e brigar com meu neto, ele vai me expulsar do grupo. E aí ninguém mais vai falar comigo. Então a avó da grana, ela pode falar assim, eu acho que eu vou lá pro grupo da outra que foi expulsa, porque pelo menos ela não expulsou ninguém. Tá entendendo o que tá acontecendo? Quando os Estados Unidos tira a Rússia do SWIFT, ele permite que um outro sistema seja criado onde ele não está. E aí as pessoas, a Arábia Saudita, ela vai achar que o sistema mais seguro é o dos Estados Unidos ou o novo grupo onde está a Rússia e China. Então, quando a Rússia é tirada do SWIFT, a China se posiciona e mostra por que o Putin foi doido, por que o Putin teve coragem de entrar na Ucrânia. Entrou porque sabia que as sanções americanas, as sanções europeias, não o matariam de fome, porque ele teria para quem vender os produtos dele. E aí ele começou a vender para a China, em rublo. O rublo voltou a valorizar porque ele derreteu quando a Rússia foi expulsa do SWIFT. Quando a China começou a comprar combustível em rublo, o rublo voltou para onde ele estava e voltou melhor. E as compras da China permitiram que a Rússia, por sua vez, pudesse começar a comprar muito produto chinês de uma maneira que não fazia tanto antes. A Arábia Saudita, então, foi o primeiro país do PEP, se eu não me engano, tá? Salvo engano, desculpem se eu estiver mal informado. A Arábia Saudita foi o primeiro país do PEP que sempre foi dos Estados Unidos
E os Estados Unidos sempre impôs o dólar como a moeda do petróleo. Inclusive, o petróleo, durante muito tempo, foi o lastro do dólar. As pessoas confiam no dólar, por quê? Porque é a moeda em que se negocia o petróleo. Né? Então, nunca vai deixar de ser R$ 5, as pessoas pensam. Inclusive, tem gente aí de umas casas de investimento que fala para você comprar dólar, para você ter dinheiro em moeda forte. Vai lá. Depois você me conta. É inexorável. O dólar vai derreter, a gente só não sabe quando. Tem uma série, Walking Dead, que o cara fica falando de vez em quando. Ele fala assim: Not today, not tomorrow, but the dollar vai derreter, seu tonto. Compra não. Ele fala isso. Eu não lembro em que temporada, em que episódio. É Rick o nome do cara. Ele fala: Not today, not tomorrow. Mas um dia vai ser amanhã e um dia vai derreter. A gente só não sabe quando. Quando ele sofrer um ataque simultâneo. Ou talvez nem precise desse ataque. Mas, assim, nenhum país do OPEP, na época que os Estados Unidos estava na Síria, no Iraque, no Afeganistão, nenhum país, na época em que a China estava passando fome, tinha coragem de negociar uma moeda que não fosse dólar. Ninguém é louco de fazer um negócio desse, porque poderia ser simplesmente ser sancionado pelos Estados Unidos. Acho que a Arábia Saudita foi o primeiro país que meteu o louco e falou: eu vou vender em yuan essa porra aí. Não, velho, não faz isso não. Os Estados Unidos vai te bombardear, vai colocar a democracia no seu país. Se quiser, tenta. Ele vai parar de comprar de você, tudo bem. Porque os Estados Unidos é 200, 300, 200, a população dele lá. E a China tem 1,4 bilhão de pessoas que precisam de combustível. Eu vou vender muito mais para a China. Se é para ter um sistema em que a Rússia não tá e a China pode não estar, e um sistema onde Rússia e China estão, eu quero ir para esse lado aqui. Eu vou vender para esses caras e foda-se, Estados Unidos. Tem Neymar, porra, no meu time de futebol. Zoeira. Esse foi um outro momento crucial dessa guerra, que transformou o mundo naquilo que ele é hoje. E o mundo de hoje não é o mundo de 2 anos atrás. Você vive num mundo completamente diferente e não está sabendo. Se você segue o canal, você está sabendo. A Arábia Saudita começou a vender em yuan, o dólar enfraqueceu, os Estados Unidos perdeu o PEP, perdeu o controle do cartel lá de petróleo. Então, a Rússia e a China estão comprando com desconto, os Estados Unidos está comprando com preço cheio. A gente que foi na do MBL privatizou a Petrobras, entrou no sistema internacional de pagamento de preço. A gente que foi puta dos Estados Unidos em 2015, 2016, achando que a gente estava lutando contra a corrupção, a gente está comprando no preço internacional. A gente está pagando o preço que a OPEP cobra. Só que por baixo dos panos a gente está comprando combustível da Rússia, que está vendo com 20% de desconto. E 20% do combustível que a gente consome no Brasil hoje é isso. Então 20%, você pega aqui, vira ali, taca chai, taca tome, 4% de desconto. Se o Brasil está com 4% de desconto em relação ao preço que os Estados Unidos pagam no combustível dele, a gente vai superar os Estados Unidos, certo? Nem fudendo, porque a gente tem uma carga tributária muito maior e faz esses 4% desaparecer perante os 40% que a gente tem que pagar. Então, ainda assim é uma vantagem, porque antes a gente pagava 40% mais e agora a gente está pagando só 36% mais. E se continuar assim, a gente não vai mudar nunca. Mas vocês entendem que a gente está conseguindo vantagens competitivas porque a gente não é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foi o cara que tentou isolar todo mundo e acabou isolado. É isso que está acontecendo. Aí a guerra entra num outro patamar. Tudo isso daqui permitiu que isso daqui acontecesse. Na verdade, não, né? É porque eu acho que isso é uma nova fase da guerra, mas cada historiador divide a história do jeito que quiser, e eu sou metido a historiador que, na verdade, não sou porra nenhuma. Sou entusiasta só. Você tem o que aconteceu, aquela desgraça que aconteceu lá em Israel. Nos kibbutz ali, né? Nos kibbutz, né? Naquelas células de dominação em território palestino. Não deixa de ser horroroso. Aquilo foi horroroso.
Aquilo gerou ataques à comunidade palestina. E olha que interessante, tem palestino espalhado, tem palestino espalhado no mundo inteiro. No Catar, por exemplo, no Egito, por exemplo, tem gente solidária a eles no Iêmen. E aí o Iêmen está estrategicamente posicionado e sem navio ele consegue afundar navio. E aí você bombardeia uma caverna, o cara dá risada e afunda outro navio. Aí você bombardeia, aí se acerta outra caverna, que os caras não estavam lá. Aí eles dão risada e afunda outro navio. Só que eles estão afundando navio brasileiro, eles estão afundando navio chinês, eles estão afundando. Não, eles estão afundando só navio israelense e europeu. De alguns países específicos da Europa. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Estados Unidos e a sua panelinha, eles estão tendo que sair de Sergipe para Bahia como todo mundo faz. Só que eles estão tendo que passar no Pará. Por quê? Porque entre o Sergipe e a Bahia tem uns caras afundando navio. E aí, para não passar por esses caras que estão afundando o navio, ele está indo lá no Pará e voltando e fazendo um caminho onde ele não é bombardeado. É que eu tô com preguiça de abrir o mapa aqui. Ao invés de passar pelo Mar Vermelho, eles estão dando toda a volta. Demora muito mais e gasta muito mais combustível. Aí você cria mais uma desvantagem competitiva para países europeus e principalmente para Israel, Alemanha, Inglaterra, França. Bom, teve uma outra coisa que foi uma sangria no Ocidente, que foi o roubo da narrativa. Não diria o roubo da narrativa, mas a recuperação da narrativa. Os israelis, eles começaram a viralizar no TikTok. Por quê? Porque palestino nunca pôde ter conta no Facebook, palestino nunca pôde ter Instagram, palestino nunca pôde ter uma série de coisas, porque mesmo que eles tivessem, eles não viralizavam. E aí agora você tem coisas como essa daqui. O menino tá comprando a paradinha dele lá. Aí toma um tapa na orelha, né? Tira essa camisa aí, moleque do cara. Não parece o Rio de Janeiro abordando. Desculpa, cariocas. Vocês não são desse jeito. Desculpa, eu fiz uma comparação esdrúxula, fruto de puro preconceito. Tá uma olhada isso daqui. Perdeu, vagabundo. Dá essa camisa aqui, ô retardado. E aí ele vira. Tem um negócio visto por um outro ângulo. Então, veja o posicionamento desse cara, que é um palestino, que está na terra dele, e aí vem o cara que vai lá garantir que ele, terrorista, não faça nada contra Israel. Mas isso daqui é o West Bank, tá? Isso daqui é o West Bank. Então, você vê, esse cara não é autorizado a estar armado. Ele não pode se defender. Ele vê a coisa acontecendo. A mãe não pode fazer nada. O dono do mercadinho não pode fazer nada. E quando ele tenta questionar, quando ele vê o cara indo pra cima e ele tenta falar alguma coisa, fala, o senhor. E aí você vê cala sua boca, senão eu vou tirar em você. Não, ele não falou isso. Sou eu colocando palavras na boca do cara. E aí eles vão embora com a camiseta do moleque. Então, esse tipo de coisa que acontece há 30 anos, 70 anos, muito mais de 30 anos pra cá, esse tipo de coisa jamais vinha pra mídia brasileira, porque a mídia brasileira é a mídia americana. A gente nunca tinha acesso, a gente jamais sabia que isso acontecia. A gente só ficava sabendo quando esse cara que via a mulher, o filho, alguém morto, preso de maneira indevida, a terra bombardeada. Aí quando esse cara não tem mais nada a perder e se explode numa festividade, aí ele virava notícia no Ocidente falando esse cara aqui, terrorista, esse bando de gente que odeia a justiça, a democracia. Por quê? Porque era importante para os Estados Unidos conseguir roubar petróleo através de Israel lá.
Isso daqui está viralizando. Então, tem um monte de americano indignado com isso hoje. Tem um monte de israelense anti-sionista com crise ex-sionista, recém-ex-sionista. Tem um monte de gente colapsando em Israel porque tá vendo esse tipo de coisa aqui falando assim: eu não sabia que o mundo era isso. Eu não sabia que a vida era essa. Eu achava que era o bonzinho e, na verdade, eu também sou vilão. Só tem vilão nessa porra. Isso enfraquece ainda mais o Ocidente. Aí vai lá e o Níger expulsa Estados Unidos e França. O que acontece é que. ah, Nossa, caiu uma parte do vídeo aqui que eu nem tinha reparado quando aconteceu antes. Nesse vídeo de gente que fala nosso idioma, né? Se essa cooperação com a Rússia for oficial, então a França finalmente perderia todo o controle que já teve no Sahel, o que, francamente falando, é o melhor, porque cada um dos países no Sahel são entidades independentes, não colônias, e nunca deveriam estar sob a influência de qualquer país. A recusa do general Chiani em aceitar o suborno do presidente Macron não apenas mostra o quanto ele é um líder. Então, assim, tem até o preço, 64 bilhões de não sei que dinheiro, isso dá 100 milhões de dólares. E esse momento aqui, ele também entra para a história, porque não só China e Rússia fortaleceram o Níger para que ele tivesse coragem de peitar França e Rússia no momento de fragilidade deles. A França está fazendo protesto na rua para ter mais subsídio, porque tá caro as coisas lá. Então eles estão num momento de extrema fragilidade. E imagina você ter que explicar que vai os franceses tudo pro Níger, tacar bomba nos caras que pararam de mandar as coisas de graça para eles. Imagina se isso acontece. Então eles não querem essa tensão e eles não têm como ganhar, porque eles não estarão lutando somente contra o exército nigeriano, eles estarão lutando contra o exército nigeriano com equipamento e backup russo. E por russo, entende-se chinês. A China está fazendo investimentos lá, a China está colocando muito dinheiro no desenvolvimento de infraestrutura dentro desse país, e a Rússia está chegando para os caras e falando: a China é muito pacifista, a China não quer guerra, mas eu acho uma sacanagem, uma puta falta de sacanagem que eles estão vivendo aí. Vocês querem um monte de arma para expulsar esses vagabundos? E o Níger está fazendo isso. Quando o Níger ameaça metralhar todo mundo e fala: vai embora, senão nós vamos socar o cacete em vocês, o que o Macron faz? Ele oferece 100 milhões de dólares para um cara que é muito forte lá dentro tomar o controle e defender os interesses franceses. Sabe onde mais a Europa faz isso? Na África inteira. Sabe onde os Estados Unidos faz isso? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Então, assim, Collor defendendo os interesses americanos, Fernando Henrique defende o interesse americano, Lula, Dilma, Bolsonaro, Lula, todo mundo defende interesse americano. Você acha que o Maduro ele faz o que ele quer? O Maduro faz o que é interessante para quem tem poder. Ou seja, se é democracia, se não é democracia, democracia e comunismo foi só uma desculpa que as pessoas arrumaram para se matar, assim como religião só serve desculpa para as pessoas se matarem. E quem é adepto da religião de verdade se fode, né? Porque acredita em Deus, tem a sua espiritualidade, mas vê a sua espiritualidade sendo usada por líderes de estados gananciosos para conseguirem o que eles querem, fazendo lavagem cerebral com pessoas que não têm como se defender de investimento feito em propaganda para fazer eles pensarem do jeito que eles pensam. Quando o Níger rejeita o suborno da França porque a proposta de se libertar de influência francesa é mais interessante para eles e para a elite deles que receberia esses 100 milhões, porque não ia ser a população que ia receber isso, né? É só a elite, vocês estão ligados, né? Isso me acende uma esperança de um dia eu entrar para o MBL, porque pode chegar um dia em que os nossos políticos e a nossa elite achem mais interessante recusar o que os Estados Unidos têm a oferecer para nos manter proibidos de gerar riqueza. Talvez chegue um momento em que a gente se rebele contra isso. Aí qualquer partido bem intencionado que tiver ali leva, faz o nosso país decolar. Qualquer partido. E o MBL ele pode estar bem intencionado, eu não sei. Ele pode estar bem intencionado.
PT com certeza não, né, gente? O PT é uma máquina muito antiga de corrupção e tem uns velhos lá que nunca vão pensar diferente do que pensam. Eles nunca vão deixar de ser coroné. O Brasil é uma terra de coroné. Você acha que o Brasil é um poço de democracia? Uma terra de coroné aqui. Então não adianta alguns adolescentes se juntarem e falarem a gente quer o bem, porque a gente vai abrir o partido. Uma coisa é você ser eleito, outra coisa é você mandar numa estrutura de um país que tem uma camada de poder que você não conhece. E essa camada ela precisa ser agradada, senão você morre, senão você desaparece, ou então você é corrompido. Não tem muito o que fazer. Agora, se essa camada de poder falar assim, realmente não está valendo isso que os Estados Unidos têm para me oferecer, eu acho que eu vou parar de proibir minha população gerar riqueza. Eu acho que eu vou baixar a taxa de juros. Eu acho que eu vou diminuir essa carga tributária. Eu acho que eu vou fazer essa coisa aqui funcionar de maneira mais desburocratizada. Eu acho que eu vou facilitar para as empresas a contratação de pessoas. Eu vou explicar para as pessoas que elas não estão perdendo direito, que elas estão ganhando flexibilidade, porque aí o dinheiro da FGTS vai para a mão delas e eu vou estar olhando para elas para ver se vai mesmo. Eu vou acabar com os oligopólios e aí assim as empresas vão querer pagar mais porque senão vão perder o funcionário para outro, para o concorrente. Então tudo aquilo que precisa mudar pode simplesmente acontecer. Não significa que o MBL, em suas origens, quando surgiu, não tenha surgido defendendo os interesses americanos. Porque se um partido surge, consegue influenciar todo mundo a privatizar a Petrobras, acabar com a Odebrecht e levar a Lava Jato para fazer o Brasil virar o que virou, eu não vejo mais o que isso é diferente de defender interesses americanos. Ou seja, os interesses americanos estiveram aqui para manter os governos corruptos, e quando mesmo com corrupção a gente começou a vender tanto para a China, lucrar tanto, quando mesmo com toda a corrupção a gente começou a explodir no mundo, o que acontece? Uma porra de uma crise na China, que se não tivesse acontecido, talvez os Estados Unidos não conseguissem nos quebrar. E os Estados Unidos vindo aqui e usando a gente para destruir a gente mesmo, acabando com empresas, acabando com uma série de coisas que eram essenciais para o nosso desenvolvimento e deixou todo mundo desesperançoso e todo mundo aí prostrado. Já que tinha Dilma para a gente ter raiva dela, então estava tudo justificado, a gente não podia fazer nada. E não dava para olhar quem realmente tinha feito isso aqui com o nosso país. O MBL hoje é a mesma coisa que ele foi um dia? Não. Pode ter mudado? Pode. E não é por isso que eu vou confiar aqui 5 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas dentro do partido estão me falando. Não é porque eu acredito no que o Lucas fala que eu vou acreditar no que o Renan fala. São coisas diferentes. Eu não duvido da idoneidade e da fé do Lucas. Agora, no Renan, eu não sei o que ele vai fazer com toda a influência que ele tem sobre todas as pessoas. Agora, quando eu digo que os Estados Unidos na merda pode fazer o Brasil virar Níger, chega uma hora que se suficientes pessoas bem intencionadas entrarem no IBL e ficar, se não forem jumentos Benjamin de Animal Farm igual Fausto porque o extremo ceticismo leva à inação, pode chegar uma hora que pode ter tanta gente dentro do MBL bem intencionada e essas pessoas podem agir e se comunicarem e exercerem influência, pressão e desenvolverem trabalhos de uma maneira tão séria que se Renan estiver lá defendendo os interesses americanos, ele pode não conseguir controlar a retórica da maioria de pessoas bem intencionadas dentro desse partido e esse partido eventualmente pode mudar o país. E o Lucas pode fazer parte disso. E o cara que fez esse comentário maravilhoso no começo do vídeo, ele pode fazer parte disso. E eu posso ficar olhando que nem um jumento pra isso tudo e falar, cara, eu perdi a oportunidade de lutar por isso só porque eu era cético. Sim, isso pode acontecer. O Níger recusar a propina, ele mostra o quanto um Estado pode vir e oferecer liberdade para um país e dizer, eu quero cooperar com você, eu quero construir infraestrutura e você me paga parte dos seus lucros, eu quero comprar os seus produtos e me dar um descontinho aí porque eu vou ajudar você de outras formas. Um país pode fazer isso e não fazer o que os Estados Unidos faz com o mundo porque é a única coisa que ele sabe fazer, ser imperialista ao modo israelense de ser. Israel e Estados Unidos é a mesma coisa. Nessa receita aí de dividir para conquistar e subornar para controlar.
Né? Porque você olhar para o Níger é fácil. Olha, os caras aceitavam suborno do Macron e pegava todo o dinheiro e mandava tudo para a França. E a população lá se fudendo. É muito fácil falar que nigeriano é burro, mas aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa. Vem uma empresa americana, compra todas as farmacêuticas, vem uma empresa americana, compra todas as alimentícias, vem uma empresa americana, compra tudo e fala assim, não, a meta é isso aqui agora, se você não vender tanto, você tá fora, porque eu fiz um baita do investimento aqui que precisa se pagar, né, meu amigo, my friend. E aí toda a classe que é paga para isso, surtando, sem dormir, porque não sabe como que vai bater a meta, todo mundo colapsando emocionalmente, se achando incompetente, quando na verdade a meta é inalcançável e todo o dinheiro da meta que eles batem está indo embora, está indo no máximo para voltar como forma de investimento para comprar mais concorrentes, para falir mais empresas e para recompensar só o cara que bate a meta e o resto tudo que se foda, porque esse dinheiro está indo para fora. O que acontece no Brasil, com a ajuda de toda essa galera da classe média alta que vive de salário de 30 mil, 40 mil e não aceita sair dessa empresa porque nunca mais arrumar um salário decente como esse em outro lugar, e não é doida de abrir uma empresinha pequena para concorrer com essa grande, porque o imposto é muito caro, porque a taxa de juros está muito alta, porque a burocracia é muito grande. O que acontece na Vila Olímpia com as empresas grandes é a mesma coisa que acontece com os indígenas no Amazonas, com as pessoas que coletam açaí na ilha de Marajó. É a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica. Inclusive, os caras que vão lá abusar sexualmente de crianças são os mesmos. Aí eu fui injusto. Porque o Estado americano não tem nada a ver com os civis europeus e americanos que vão lá fazer turismo para ver as belezas da ilha. E aí aqui é o que está por vir, né? O que está para acontecer, o que pode acontecer. O Brasil ele pode perceber que ele é o Níger no rolê, né? Ele pode perceber, porra, estão me fazendo de otário também, cara. Eu tô trabalhando para uma empresa americana, mas eu podia mandar esses americanos tomar no cu e usar esse know-how que eu fiz. Eu podia fazer igual a China. Os caras vieram aqui, colocaram todo o processo, mostraram como que faz. Eles têm o, o judiciário comprado, porque tudo que você vai fazer quando você abre uma empresa é crime, porque é muito órgão regulatório, é muita regra que você não conhece, aí você infringe uma regra, toma uma multa, infringe outra regra, toma outra multa, é tudo ilegal. Você é proibido de tirar riqueza. Mas a empresa americana, como ela paga 50 mil para um advogado brasileiro, esse advogado brasileiro ele sabe tudo que você precisa para fazer para não cometer crime. Ou seja, ele tem o mapa das minas. Ele fala, não pisa aqui que vai explodir, não pisa aqui que vai explodir, você tem que fazer assim. Porque ele está sendo contratado por essa empresa, ele mostra qual que é o caminho para funcionar. Quando ele mostra esse caminho que funciona, a empresa é bem sucedida. Você não consegue. Uma hora, esse advogado e as pessoas que trabalham nessas empresas, elas podem falar, por que a gente manda esses caras tomando cu e a gente abre uma empresa nossa aqui? Aí a gente para de mandar dinheiro para os Estados Unidos e a gente fica com esse dinheiro para a gente. Agora que a taxa de juro caiu e a gente não consegue mais ser rentista nessa porra desse país. Olha a oportunidade aí, né? Se isso acontecer, a gente vai precisar. A gente finalmente vai ter o Congresso e a elite poderosa do país querendo que a gente enriqueça. Aí eu entro para qualquer partido, porque todos os partidos. O PT vai perder as recompensas. Aí não vai ter incentivo mais para você ficar no PT. Né? Aí não vai ter justificativa moral para você ficar no PT, ou no PL, ou em todos esses partidos aí que existem. Porque são. Né, Fausto e Hipercético acham tudo a mesma merda. Eu sei que não é. A gente pode começar a explodir aí no mundo. Né? Então, cenas para os próximos capítulos, o Brasil pode perceber que é Níger. Eu acho que a chance disso acontecer é remota. Só se isso acontecer eu entro com o MBL. Ou não. Filipinas pode expulsar a Marinha Americana. E obrigado, Lucas, porque assim, ontem, na conversa de ontem, falei, meu Deus, isso explodiu minha cabeça. Porque assim, por que a China, que vive querendo ter boas relações com o mundo inteiro, tá jogando jato de água em navio, em barco pescador filipino? Por que os caras estão fazendo isso?
Porra, fazer questão de peixe, cara. Você tá investindo trilhões no mundo e você tá fazendo questão dos peixes que os caras estão pescando pra sobreviver. Os caras não tem nem. Não estão nem exportando peixe pro mundo inteiro, eles estão comendo esse peixe aí. E nunca foi um problema com o filipino, sempre foi um problema com a Marinha Americana, porque o barco do pescador lá, ele tem que chorar para a Marinha Americana, e a Marinha Americana tá vendo que a China tá derrubando, tá afundando, tá molhando, né? Tá encharcando o barco filipino e não tá indo fazer nada. Então o filipino todo dia reclama e fala assim: os caras jogaram jato de água em mim, eu perdi todos os peixes que eu pesquei. Aí os caras estão falando: pô, pode crer, velho. Então, cara, se isso conseguir fazer com que. Se a China com isso conseguir fazer com que as Filipinas fale, olha, não tá dando pra vocês ficar aqui não, porque o cara falou que se vocês não estivessem aqui, eles deixavam eu pescar. Se isso acontecer e os Estados Unidos perder as bases militares que eles têm nas Filipinas, vai ser mais um dote pra você olhar pra trás e falar, caralho, isso daí foi um dos momentos cruciais aí dessa guerra e da queda americana, né? Aí, aí, se isso acontecer, aí só vai faltar a Gal Gadot aparecer com uma roupa branca, chorando, falando: eu preciso contar pra vocês a verdade sobre Israel. A gente sempre gostou de Palestina, foi sempre o Netanyahu que ameaçou a gente, fez a gente fazer as coisas que a gente faz lá. Esse cara aqui, ele ama Palestina, ele ama Palestina, mas ele tinha tanto medo do Netanyahu que ele dava tapa na orelha do moleque aqui só pra aparecer, só para ganhar o bônus do Netanyahu, e ele não queria nem o bônus, porque ele não quer dinheiro, ele só queria sobreviver. Cara, eu sou facilmente corruptível por feiura, e a Gal Gadot é feia, mas é feia, e se essa Gal Gadot, ela aparece com uma roupa branca pedindo desculpa por todas as atrocidades que Israel fez, porque na verdade ela era refém de Netanyahu, e Netanyahu sumiu, se refugiou na Rússia, pediu asilo político. Amanhã eu tô com uma bandeira de Israel no porta-casa. Mentira! Mentira. Isso é mentira. Mas, assim, Israel pode virar casaca e aí acabou, né? Aí, a única coisa que me deixa triste é que, bom, aí o Lucas me tranquilizou em relação a isso também. E, nossa, é muito bom conversar com quem estudou isso na faculdade e não depende só de livro, YouTube e internet para se informar. Obrigado, Lucas. Assim, essa minha ideia de que a China poderia estar por trás de todo esse massacre é uma coisa. Então, ontem, assim, né? Eu tô fazendo de tudo para não ser deslumbrado com a China. Mas eu achava os caras extremamente arrombados de ficar jogando água em barco filipino. E agora eu entendi que existe uma intenção maior aí. E ter exterminado esse cenário em que a China estivesse por trás de todas essas atrocidades que estão acontecendo em Gaza. Isso daí me livrou de uma angústia que estava me incomodando muito. Eu não estou querendo descobrir que a China é boazinha. A China é imperialista. A China é o torturador que a gente não conhece. Mas o torturador atual tá tão ruim que eu acho que esse que a gente não conhece aí. A dor a mudança ela só acontece quando a dor de mudar é menor do que a dor da não mudança. Ou seja, eu só fiz a cirurgia da minha lombar porque a dor que eu poderia ter na cirurgia, o risco da cirurgia e a dor da recuperação da cirurgia ficou muito pequeno perto da dor que eu estava sentindo. Chile imperialista é ruim, mas Estados Unidos e França tá pior, não tá? Quem sabe? Quem sabe o Brasil nos cobre que é Níger. E aí, vale a pena deixar de ser jumento e virar o boxer. Boxer tem o nome dele em português. É um cavalo que vai pra cima, que trabalha, que não tem preguiça. Não que eu não trabalhe, não que eu tenha preguiça, porque cara, eu me esforço pra caralho. Eu sustento 3 loucos aqui em casa. Né? E o que eu estou fazendo aqui não deixa de ser uma forma de lutar pelo país. Eu estou tentando fazer as pessoas amadurecerem. Eu estou tentando.
inocular as pessoas contra polarização. E se eu ver que tem um caminho que a gente pode trilhar para fazer com que as coisas melhorem, claro que eu vou. O dia que eu for dar o partido, eu chamo vocês. Mentira. Boa semana. Grande abraço.